Você está ouvindo o podcast do Midiato. Especial Rumores. Olá, você está ouvindo a série especial Rumores, que comenta o dossiê sobre mídia e memória, visibilidades e resistências, publicado na edição 29 da revista Rumores. Esse dossiê foi organizado por Jennifer Serra, pesquisadora e editora convidada, e por Rosana de Lima Soares, editora científica da Rumores e uma das líderes do Midiato. Em cada episódio, ouviremos as autoras e os autores falando um pouco sobre seus artigos. Não deixe de conferir. O artigo Memórias do Futuro, Utopias e Heterotopias em Territórios Urbanos, os 7 povos do norte de Minas, foi escrito por mim, Mônica Rebeca Ferrari Nunes, docente pesquisadora do PPG-Com-SPM e também líder do grupo de pesquisa em Memória, Comunicação e Consumo, o MINEMO, pelo professor Marco Antônio Bin, doutor em Ciências Sociais pela PUC São Paulo, e por Débora Regina Bacega, doutoranda do programa e bolsista Prosup, minha orientanda, ambos membros do grupo de pesquisa MINEMO, né? Esse trabalho, ele compõe, na verdade, um resultado parcial de um projeto que eu desenvolvo também junto ao CNPq, que pretende investigar quais são os códigos da memória do futuro, né, de um tipo de memória que se constitui muito mais em diálogo com a imaginação e com uma dimensão projetiva, no sentido da construção de outros mundos possíveis, do que meramente como marca do fato lembrado, né? A memória ela se faz sempre desse movimento de projeção também. Só que nesse caso especialmente nós procuramos analisar quais são os códigos que ajudam na construção dessa memória, caracterizando essa memória. E temos tido a oportunidade de observar até o momento, a preponderância de 3 formas de codificação do tempo e do espaço: as utopias, as heterotopias e as ucronias. Nesse texto, especialmente, nós falamos das utopias e das heterotopias presentes nos territórios habitados pelos 7 povos do norte de Minas, que são os geraizeiros, populações típicas dos Gerais, conhecido como Cerrado, os vazanteiros, que habitam ilhas e barrancos dos rios, os catingueiros, quilombolas, os indígenas Xacriabá e Tuxá, os veredeiros, que são os habitantes das veredas, e apanhadores de flores. Aqui há uma relação absolutamente umbilical com o território, né? Com a dinâmica do espaço social. E para nos ajudar no entendimento desses 7 povos, nós fizemos uso de observação participante, já que nós também fizemos entrevistas, mas que não teve uma interferência direta, né, dos conteúdos postados, enfim, mas de plataformas digitais, como Facebook e Instagram, de uma ONG que, de alguma maneira, organiza, está muito próximo desses grupos, que é o CAA Norte de Minas, né? Centro de Agricultura Alternativa. Então, nós estamos aqui na luta, né, da Associação das Mulheres Quilombolas. Então, graças a Deus, nós temos o projeto para nós do algodão. Então, nós gostamos muito, já está com 2 anos que nós fazemos. Há uma relação bastante próxima dessas comunidades com as dinâmicas das agrovilas, né? E essa relação entre o rural com esses projetos agroecológicos e o urbano também justamente contando com esse protagonismo das redes digitais na divulgação não só das demandas dessas comunidades, mas também na movência de suas memórias. Então, o trabalho, de modo geral, ele faz essa observação
mostrando especialmente algumas ações durante a pandemia. E eu vou comentar com vocês rapidamente um pouco aquilo a que nós chegamos, né? Quer dizer, na verdade, esse esforço dessas comunidades, nós conseguimos observar que a produção das memórias nessas comunidades, ela se dá em variadas camadas de sentido que se interpenetram. De um lado, as memórias tradicionais, que envolvem justamente saberes arcaicos, como a lavagem da roupa no rio, o conhecimento do solo, as sementes, as histórias de vida dos atores dessa comunidade. E essa memória tradicional se soma à própria memória da natureza. E, de outro modo, as ações produzidas pelo CAA, Norte de Minas, e pela Associação Rosalino Gomes, outra ONG que participa bastante ativamente da vida dessas comunidades, essas ações, que são campanhas poéticas, fazendo uso das plataformas digitais, permitem que esse acervo de saberes tradicionais e de histórias de vida da comunidade se transmutem em arquivos digitais. Essa voz e as memórias tradicionais se conectam à memória midiática, que afirma o que vai poder ser rememorado graças à circulação desses arquivos com vistas justamente à mudança social e, nesse sentido, à memória do futuro, que faz uso da utopia e das heterotopias, no sentido de pensar essas utopias, essas novas formas de vida mais justas, no domínio de uma heterotopia, ou seja, de uma utopia situada, uma utopia que se torna possível, né? Não apenas idealizada, e que vai se caracterizar essa memória do futuro como resistência, afirmando-se um outro mundo possível, uma outra cosmovisão em que essa diversidade cultural e ambiental se materializa no entremado homem-natureza e torna as oposições rural-urbano, local-global, tradicional, digital, bastante inoperantes em face das complexidades do nosso tempo. Você acabou de ouvir um episódio do podcast especial da Rumores, voltado ao dossiê sobre mídia e memória. Para baixar esse e outros artigos, acesse o site em www.revistas.usp.br/rumores. Siga também o Mediato no Facebook e Instagram para ficar por dentro de todas as nossas atividades. Até nosso próximo encontro.